sejam muito bem-vindos a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Eu sou a Vanessa Palazzi e estou aqui ao lado da doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é psicóloga, doutora em psicologia e diretora do Instituto Rocha Brasil. Bem-vinda. Obrigada. Também aqui ao nosso lado o doutor Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra e doutor em ciências pela Unifesp. Bem-vindo. Obrigado. E aqui o nosso convidado, o senhor Carlos Lotar. Ele que é presidente da Associação Brasileira de Combate às Drogas, formado em administração, especialista em dependência química pela Unibrasil e fundador da clínica Ágape. Muito bem-vindo. Obrigado. E eu vou começar com o nosso convidado, então, Carlos Lotar. Quem é o Carlos Lotar? Conta aqui pra gente. Bom, primeiro agradecer o convite, muito obrigado, Vanessa. Agradecer ao Daniel, meu amigo Daniel, trabalhamos juntos há mais de 10 anos atrás. Doutora Valéria, muito obrigado. E ao doutor Cláudio, nosso amigo psiquiatra aí de trabalho. Que bom. Bom, Carlos Lotar é um pai de família, hoje pai do Vitor, da Vitória, do Gabriel e da Gabriela. 4 filhos que me dão muita alegria. Dependente química em recuperação. Minha história com dependência química, ela se iniciou aos meus 14 anos de idade, né, naquele cigarrinho de maconha, naquela pressão social. E depois eu joguei bola desde cedo, jogando futebol. Né, tive a oportunidade de jogar num grande clube de São Paulo, depois eu fui jogar num grande clube do Rio. E no Rio, longe dos pais, longe da família, eu acabei me aprofundando e me perdendo um pouco mais nisso. Fui dispensado do clube, voltei para São Paulo, né, ditado popular, né, com a mão na frente e outra atrás, e se vendo naquele momento sem uma visão, os pais sem um conhecimento do que era a doença dependência química, porque eu já estava dependente químico naquele momento. Eu acabei me vendo sem um futuro e acabei me afundando ainda mais, né. Aí foram alguns tratamentos, 7 para ser mais exato, 6 voluntários e 1 involuntário, que eu realizei aos meus 30 anos de idade, e hoje eu já vou para mais de 16 anos em recuperação. Olha. Então, o Carlos Lotar hoje é uma pessoa que vive em recuperação, empresário, graças a Deus, um empresário bem sucedido. Eu costumo falar, né, falava muito em palestras para os meus pacientes lá na Ágape. Eu falava que o dependente químico, quando ele resolve entrar em recuperação, por tudo que ele passa na adicção, ele tende a ser um profissional de sucesso, independente da área que ele atue. E graças a Deus comigo não foi diferente. Hoje, graças a Deus, uma família estruturada, espiritualmente, financeiramente. E hoje eu tenho o prazer em trabalhar com dependência química. Tive a oportunidade de fundar a Ágape, que foi uma clínica que se tornou referência no tratamento de dependência química. E hoje estou presidindo a ABCD, que é a Associação Brasileira de Combate às Drogas. Muito bem, nós vamos voltar a conversar, mas eu queria saber a opinião da doutora Valéria Rocha Brasil sobre isso que o Carlos falou, das pessoas que são dependentes e depois que se livram, né, ou continuam em recuperação, resolvem ajudar outras pessoas a se livrarem do vício também. Isso é comum acontecer? Muito comum. Por quê, né? Primeiro, eu acho que o Carlos falou, uma história riquíssima, falada em poucos minutos, mas ele mostrou, o que me chamou a atenção da sua fala, Carlos, é o que acontece muito, cada vez mais. Os jovens estão usando drogas muito cedo. E quando eu comecei minha carreira na década de 90, 1990 mais precisamente, nós enxergávamos pessoas internadas em clínicas de recuperação na faixa dos 30 anos. Hoje a gente vê pessoas que precisam de internação antes dos 18, porque aí junta comorbidade e tudo mais. Então o início, quanto mais cedo, mais complicado é, porque o adolescente, o pré-adolescente, a criança estão em formação, inclusive cerebral, né? Porém, outra coisa que você me falou que me chamou a atenção da sua história de vida são 7 internações, né? E hoje você está aí. Isso é importante porque, não que eu faça apologia à internação, mas você está me dizendo aqui claramente que a internação é uma possibilidade, que para você ajudou muito.
Então, nós não podemos nem endeusar as internações e nem demonizar as internações, que é o que a gente vê nos nossos grupos científicos. A turma que endemoniza, a turma que enaltece. É apenas uma possibilidade que deu muito certo para você e para tantas outras pessoas dentro do processo de recuperação. E, por final, desculpa, eu não sei se estou fugindo da sua pergunta. Não, eu quero te ouvir. Mas, por final, a capacidade... Por que o dependente de drogas ajuda tanto depois? Porque ele aprendeu a transformar a experiência em competência. É o que eu trabalho muito com os meus pacientes. A sua história é o seu tesouro. Não é motivo de vergonha, é motivo de tesouro, é a sua riqueza. E é essa riqueza que vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. Então, parabéns pela sua história e por todo o trabalho que você veio e trouxe assim como sucesso profissional, porque é quando a gente transforma a nossa história, enxerga ela como um tesouro e transforma a experiência em competência, como sempre disse Adalberto Barreto, a gente atinge o sucesso. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a dor, né, doutor Cláudio? O Carlos deixou bem claro aqui que ele teve 7 internações. Isso quer dizer que ele teve algumas recaídas. E com isso ele conseguiu ser resiliente e trabalhar na área dele. O que o senhor tem a falar sobre essas recaídas que são tão frequentes com as pessoas que fazem uso das drogas? Olha, isso não acontece só com as drogas ilícitas, né? A gente tem pesquisa que mostra que quem para de fumar, por exemplo, tem em média 5 tentativas. Né? Por isso que não desistir, né, é muito importante. Né? Porque cada internação ou cada tratamento, né, você leva consigo algum aprendizado. Né? E aí esse aprendizado, né, vai contribuindo, né, para você formar um conjunto de habilidades, né, que faça com que você consiga ficar longe das drogas. Né? Então, embora a gente não deseje que haja recaídas, elas são uma realidade, né? Então, elas devem ser incluídas, vamos dizer assim, no processo de recuperação, porque são uma realidade, né? Mas você precisa, às vezes, de 2, 3, 4, 5 tratamentos para você conseguir abstinência. Então, a minha mensagem é assim: não desistir nunca, porque pode não ser dessa vez, mas pode ser da próxima. Muito bem. Ô Carlos, conta pra gente como é que começou o seu trabalho com os dependentes químicos. Qual foi o start que te deu? Falou, não, agora que eu tô bem, que eu me recuperei, agora eu vou me dedicar a isso. Como é que aconteceu? Pós-tratamento, eu senti a necessidade de continuar perto desse trabalho. E comecei a me voluntariar. Não só eu, como minha esposa, aliás, deixar um abração aqui para ela, Adriana Minari, para meus filhos. E comecei a ser voluntário em algumas comunidades terapêuticas. Mas nas comunidades terapêuticas cada um tem um estilo de trabalho, uma forma de trabalho, você acaba concordando com uma coisa, discordando de outra. E passado 2 anos que eu já estava em recuperação, eu falei para a Adriana, eu gostaria de fundar uma comunidade terapêutica, de abrir uma comunidade terapêutica. E foi o que fizemos. Abrimos a primeira unidade lá em Ibiúna, como comunidade terapêutica ainda. E ali começou esse trabalho mais sério. Eu comecei a me dedicar um pouco mais a isso, não só ao lado empresarial, mas à comunidade também. E a comunidade, por conta da exigência da legislação, chegou um momento que ela teria que se tornar RDC 50. Ela teria que ter uma estrutura hospitalar, porque independente das formas de tratamento, eu particularmente, Carlos Lotari, entendo que o tratamento involuntário,
nesses anos todos que eu trabalho com isso, eu senti que ele deu muito mais resultado. Tá? E até hoje as famílias me procuram, né? E a gente tenta indicar, apesar de ser muito difícil você achar um local que você confie em indicar um tratamento, no tratamento involuntário. E aí eu quis transformar a Agape num hospital. E aos poucos isso aconteceu. Né? Aí eu abri uma unidade em Cotia, e lá em Cotia nós tínhamos uma estrutura hospitalar, ambulância, médicos, tudo o que a RDC exige. Sim. E ali foi um trabalho que realmente me dava muito orgulho, muito prazer, porque o paciente involuntário, depois que ele passa pela avaliação dos profissionais, a família solicita, o médico autoriza, ele fica em tratamento, comunicado ao Ministério Público em até 48 horas, tem toda aquela regra que a gente sempre seguiu. E o paciente que chegava involuntário, eu vou até aqui brincar aqui, né? Ele falava, eu vou te matar. Ele falava pra mim, eu falava, pega a senha. Por quê? Porque passava 15, 20 dias, no máximo. Ele já estava interagindo com o tratamento, ele já estava interagindo com toda a equipe multidisciplinar, ele já estava ali de forma voluntária. E nós tratamos ao longo desses anos 4.300 e poucos pacientes. Nossa! E o nosso índice de reabilitação ele bate 72%. Uau, parabéns! E eu faço acompanhamento até hoje. Fazem 3 anos que eu vendi a Agape. Eu voltei para trabalhar no governo depois de 10 anos fora. E eu não consegui dar conta de estar no governo e estar com a clínica. A minha esposa tocou ainda por 2 anos, eu já estando no governo, mas é que para trocar um hospital, uma clínica voltada à dependência química, se você não for da área, é muito difícil, é muito pesado. O doutor sabe disso, a doutora sabe disso, não é fácil. E minha esposa, ela até que foi no limite dela, né? Infelizmente, por muita dor, eu acabei me desfazendo da Agape, mas até hoje eu ainda mantenho um acompanhamento com meus pacientes, porque ali eu entendi que os 2 anos pós-tratamento é fundamental para o dependente químico. Nesses 2 primeiros anos, ele passou essa barreira de 24 meses, a chance dele dar certo na vida é enorme, é gigantesca. Então eu tenho bastante pacientes que a gente acompanha aí no pós-tratamento, com família, restabelecido, pai de família, um sucesso na vida profissionalmente. Tem o André, eu até falei para ele que eu ia estar aqui hoje, tu podia citar o nome dele, ele falou, cara não. O André está no Canadá com 7 escolas particulares. Olha! É um empresário de sucesso, né? É uma pessoa que sofreu muito com a doença, porque a dependência química, ela nos faz sofrer. Sim. Essa doença, o jovem que nos escuta hoje, ele vai ter um barato, vamos dizer assim, né? Ele vai se achar o super cara no momento inicial do uso, no momento inicial da doença. Porque passados alguns anos, vira sofrimento. Porque você usa para viver e vive para usar. Sim. Então é fundamental hoje o trabalho da prevenção, é fundamental esse trabalho que os doutores fazem para chegar ao conhecimento da família. Esse programa que você faz é maravilhoso para que as famílias tenham acesso a essa informação. Dificilmente os dependentes químicos assistem o programa, mas é importante a família assistir e a família entender o que é essa doença para poder ajudar o seu ente querido. Né? Sim, com certeza. Eu quero aproveitar o Dr. Cláudio para perguntar sobre a internação voluntária e a involuntária, já que ele tocou nesse tema, para que o nosso telespectador saiba direito, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Como é que se dá a voluntária e a involuntária? Olha, a gente tem alguns critérios, né, para fazer a internação involuntária. E um dos critérios mais importantes é saber se a pessoa está consciente, respondendo pelos seus atos. Né? Ou colocando em risco a sua vida, a vida de terceiros, né? E às vezes colocando em risco usando a própria droga, né? Ter uma overdose, por exemplo, né? Então aí está indicado, né, uma internação involuntária. E eu acho que nesses casos, né, não há outra saída que não seja a internação involuntária. A voluntária, por exemplo, é a família que vai
a uma clínica, por exemplo, pedir, doutora Valéria, para que o filho seja internado de acordo com o que ele acha que ele precisa também se reabilitar? É dessa forma? É bem tranquilo? A voluntária é quando o nome já diz, né? Quando ele vai voluntariamente se internar e deseja e fica permanecendo no tratamento de internação. Agora é um pouco romantizado, tá? Dizer assim, é tranquilo, tal. Na verdade, a voluntária, a gente faz até técnicas, por exemplo, técnica de intervenção orientada, que a família faz uma reunião, é uma das técnicas. A família faz uma reunião, essa reunião é ensaiada com o terapeuta, sem que o dependente químico participe ou saiba, para que todos se organizem para receber o dependente químico e contar para ele como ele está, e diante do quadro dele, que o caminho dele é a internação. E caso ele não se interne, ele tem a escolha de não se internar, mas ele vai ter consequências, e a consequência é essa, e cada um fala a consequência e tudo mais. Então, é voluntária, mas é uma voluntária que ele se sente pressionado, seja pela família, seja pela vida, seja pela empresa. Olha, ou você se trata ou você é mandado embora, por exemplo. Então, por quê? Porque nós, seres humanos, e não é só dependente químico, eu sempre falo, dependente de drogas, seja qual for a droga, ele não é um ET. Ele é apenas um ser humano como todos nós. Então, nós buscamos mudança quando a balança de custo-benefício, o custo está pesando mais do que o benefício. Aí a gente vai e começa a pensar em mudar. Então, para o dependente de drogas é a mesma coisa. Quando ele percebe que permanecer no uso, o custo é muito mais alto, e ele está consciente, claro, se ele está inconsciente é voluntário, o custo é mais alto do que mudar, aí sim ele vai, pressionado pela vida, ele vai para uma internação, não comemorando, mas ele vai porque ele sabe que ele não tem saída naquele momento, entendeu? Acho que nos dois casos são bastante complicados, né? Tanto na voluntária como na involuntária. A involuntária acho que é um pouco mais drástica, né? Mas a voluntária também é complicada. A fala da doutora, só desculpa fazendo um Claro. adendo, foi tão importante porque ela falou da pressão, né, do trabalhador, e é o que a gente vê no dia a dia nas clínicas, né? Eu particularmente vejo muito isso, que quem está buscando de forma voluntária um tratamento, principalmente o jovem, ele está buscando para fazer uma média com a família ou para fugir de um traficante. Quem busca um tratamento voluntário de fato hoje numa comunidade, numa clínica como a nossa, é aquela pessoa que já está no uso há mais de 10, 15, 20 anos, que está sofrendo com a doença e realmente quer uma mudança. Ele busca ajuda voluntária. Caso contrário, esse jovem vai lá para ficar 30, 60, 90 dias, engordar de novo, dá tempo do traficante cobrar a família em casa, porque o traficante vai na porta de casa cobrar o familiar. Vai. Depois essa família, inocentemente, ou por falta de experiência, chega pro filho na clínica e fala: filho, pode acabar seu tratamento porque o pai já pagou o traficante, já pagou o vizinho, já pagou o posto de gasolina onde você tinha deixado a tua habilitação empenhorada. Ele, se vendo que a situação já está redonda de novo, ele vira pro pai e fala: pai, eu já posso ir embora, não vou mais usar droga. Porque ele está num ambiente que ele pode sair a qualquer momento, voluntário. Ele não depende da alta médica para poder ir embora. Então, infelizmente, eu tenho visto isso acontecer com muita frequência e famílias quebrando por conta disso. Porque o tratamento não é barato. Não é. Né? E quando isso acontece em algum ambiente, eu lembrei do Cartóide, que o doutor faz parte do Cartóide, que é um ambiente financiado pelo governo, as vagas que o governo do estado tem convênio, é uma coisa, mas a grande maioria das famílias custeiam isso com muito suor, com muito sacrifício. E as famílias, por amor ao ente querido, elas fazem de tudo. Né? Aliás, elas se tornam codependentes ao extremo. Né? Tem paciente que é mais difícil, é mais fácil tratar o paciente do que a família. Não é isso, doutora? Sim. Então, é importante falar isso, que eu tenho visto muito hoje a ajuda que esses jovens estão buscando é para fazer média ou para fugir do credor. Como orientar a família nesses casos, doutora Valéria? Porque não deve ser fácil, né? Exato. Nós estamos falando só de internação,
Mas o tratamento é um todo, a internação faz parte do processo. Então faz parte também do tratamento que a família se trate, justamente por isso, porque a família ela é maravilhosa na desconstrução da dependência química quando ela se trata. Por quê? Porque ela percebe o que eu, como mãe, preciso fazer de diferente para transformar o meu sistema familiar que está patológico. Aí eu deixo de dizer que ele é o doente, ele é o problema, ele tem que se cuidar e eu estou na boa. Eu continuo na mesma, esperando que ele... As internações não são locais onde você leva o carro para fazer uma funilaria e pintura e depois pega de novo o carro pronto. Não é isso. Você precisa, como família, se tratar. Isso vai fazer toda a diferença no processo de recuperação, porque tratamento é um processo. A internação faz parte desse processo. Então, todo o sistema familiar precisa se tratar. A família, em primeiro lugar. Qual a primeira dica, Valéria, para a família? Se tratem. Isso está ao alcance de vocês. A mudança de vocês está ao alcance de vocês. A mudança do outro não está. Mas se eu começo a mudar... Pensando sistemicamente, o sistema começa a se reorganizar de outro jeito. Então, a sua mudança vai impactar da mudança do outro. Portanto, comece por você. Qual a orientação nesse caso que o senhor daria, doutor Cláudio? O senhor tem experiência nessa área, né, com as famílias? Como é que se dá esse tratamento, na verdade? Existe uma reunião com as famílias, um acompanhamento? Como é que funciona na prática? Olha, eu atendo muito em consultório particular, né, que são pacientes, às vezes, menos grave, né, que me procuram, mas às vezes alguns pacientes muito graves também me procuram. Para todos eles, eu digo que a gente precisa de um time para recuperar, né? E eu peço para o paciente, né? Vamos eleger esse time, né? Que sou o médico, a psicóloga, você, alguém da sua extrema confiança, da sua família, por exemplo. Não dá para excluir a família do tratamento, né? Porque senão você fica, às vezes, ele não te conta tudo ou minimiza, né, o uso que faz e você não tem acesso à família e você faz de conta que trata e ele faz de conta que está tratando, né? Então é muito importante essa ideia de time de recuperação, né? Envolve aí o terapeuta de família, dependendo do caso, a gente vai montando esse time, né? E a gente tem que lembrar que muitas internações não dão certo porque são decisões isoladas e desconectadas do que a doutora Valéria falou de um processo, né? Então, se você faz isso, né, como se você internasse 6 meses e saísse de lá curado, né? E muitas famílias às vezes faz isso ou tem essa fantasia, né? Isso costuma não dar certo, né? Porque uma coisa é você conviver num ambiente protegido, né? E outra coisa é você viver aqui fora com um ambiente de muito acesso, de muita tentação para usar droga, né? Então ele precisa estar preparado e às vezes essa preparação pode se dar aqui fora mesmo, né? Quando através de terapia, né? Então a internação ela é parte de um processo, né? Quando eu indico internação para alguém, né? Quando falha as outras tentativas. Então eu costumo dizer para o paciente assim, olha, nós vamos fazer um plano A, um plano B, um plano C, né? E um plano D.
depende aí que do nível de gravidade, enfim, né? Nós vamos começar pelo A, que é o mais simples, que você vai ficar em casa, que você vai tomar remédio, etc. Não deu certo, nós vamos para o B, né? Onde você vai ficar com acompanhante terapêutico, vai fazer uma internação familiar e etc. Isso não funcionou, nós vamos intensificar o tratamento. Aí se faz necessária, por exemplo, uma internação. Mas o paciente, desde que ele começa o tratamento, ele já sabe que temos esses planos desenhados, né? Então não é nenhuma surpresa na hora de internar. E é claro que ele nunca interna de maneira espontânea, como a gente pode querer acreditar, né? Ele sempre vai internar por alguma pressão, né? Ou do médico, da família, porque a situação não está mais suportável aqui fora ou no ambiente familiar, né? E sempre essa pressão, né, a gente faz dando um espaço para ele refletir, né, para ele refletir o que está acontecendo, né, e poder decidir pela internação. Muito bem. Carlos, eu queria saber os modelos de tratamento disponíveis no estado de São Paulo e que você comentasse um pouco sobre isso com a gente. Acho que a gente já comentou um pouco sobre os modelos de tratamento, né? O voluntário, involuntário e compulsório. Sim. O voluntário a doutora descreveu bem, né? O involuntário nós falamos também, que o paciente vai contra a vontade dele. E o compulsório também, ele vai contra a vontade por uma determinação judicial. Certo. Acho que são esses os modelos aí, falando de clínica. Aí fora isso você tem home care, tratamento ambulatorial, como o doutor que acabou de descrever, o tratamento que pode ser feito dentro de casa, que a gente acompanha bastante isso daí, quando o paciente tem uma ligação forte familiar, a gente consegue até ter algum resultado nisso. Acho que basicamente são esses, é isso? Hospital dia, residência terapêutica. Eu queria que você contasse pra gente 2 casos. Um caso de muito sucesso que você viu, como você citou anteriormente, e um caso que não deu certo. Tá. E me dizer quais as causas que não dá certo um tratamento. Por que não dá certo o tratamento? Tá. Um caso que não deu certo, eu lembro bem do Marlos, um paciente do Rio de Janeiro. Ele esteve conosco por 2 oportunidades. A primeira, ele ficou um período lá na unidade em Ibiúna ainda. Voltou para o Rio, foi trabalhar com a família, teve uma proposta de trabalho fora da família, com 1 ano e 2 meses mais ou menos em recuperação. Ainda falei pro pai, pai, é muito cedo ainda para você sair de perto do Marlos, continua acompanhando. Não, mas ele teve uma proposta, lá tem condições de pagar mais, ele vai. Foi, 6 meses, voltou para a Ágape recaído. Voltou, eu estou contando esse caso porque o final não foi feliz, né? Voltou, fez o tratamento novamente, voltou a trabalhar com a família. A situação foi praticamente idêntica na segunda oportunidade que ele teve de tratamento. Voltou para o Rio, foi com o pai um tempo, depois foi de novo para o mercado de trabalho, com menos de 1 ano, e teve uma overdose e faleceu, infelizmente. Por que não deu certo? Família, ela chega num estágio, ela cansa, a família sofre muito com isso. Eu falo a família porque, né, no caso dele, a maioria da família opinou por não segurar ele ali mais perto da família, os irmãos, todo mundo. Todos muito cansados com isso. Deixa ele viver a vida dele, nós já estamos tudo cansados.
Fato que quando ele faleceu, todo mundo sofreu muito. Muito, posso imaginar. Mas o E com cansaço o vem sentimento mesmo. de culpa, né? Que deve Sim, ser o sentimento muito de dolorido, culpa, né, para a família. Mas a família, ela acaba interferindo tanto pro lado bom da coisa, quanto pro lado ruim também. Né, em altas antecipadas e tudo mais. Então, nesse caso do Marlos, eu acredito que foi um pouco isso. Né? Esse paciente do Rio de Janeiro. Um caso de muito sucesso que eu gosto de contar sempre é o caso do André. O André passou lá o período de tratamento conosco, ficou 2 anos e meio mais ou menos junto com a família aqui em São Paulo, e depois ele resolveu ir embora para o Canadá. Esses 2 anos e meio que ele ficou com a família, ele se organizou financeiramente e foi para o Canadá, foi trabalhar numa escola, entendeu o funcionamento dessa escola, montou uma escolinha para ele lá, porque lá as escolas particulares são subsidiadas pelo governo. Então a primeira unidade o governo financiou, ele montou uma escola que deu resultados acima dos índices exigidos pelo governo de Montreal, e com isso ele teve a oportunidade de montar a segunda, a terceira. Hoje ele está lá com 7 escolas montadas, muito bem sucedido, andando de Porsche, de barco, realizado, família feliz. Então esse é um caso de muito sucesso, uma família que sempre acompanhou de perto. Acho que a família, a doutora frisou bem, então o doutor também, né? A família é fundamental no tratamento. Eu entendo o tratamento de dependência química como um tripé, né? Eu vejo primeiro os profissionais envolvidos no tratamento, um bom tratamento, a família e o espiritual. Eu entendo que tem que ter esse tripé. Independente de religião, o espiritual é fundamental, a família é fundamental e bons profissionais envolvidos. Então esse do André é um caso de muito sucesso. Muito bom. É bom a gente ter esses exemplos, né, para a gente identificar que tem casos de sucesso que podem conseguir. Tem jeito, né? Tem jeito. Que tem jeito, que tem salvação para essas pessoas e existe um caminho, mas também pode não dar certo. E é difícil lidar com essa frustração, né, doutora Valéria, quando não dá certo. Sim, é importante as pessoas saberem que nós, profissionais, já temos estudado muito o que ajuda e o que não ajuda. Então, em termos de tratamento, o que colabora para aumentar as chances de dar certo? Primeiro, entender o tratamento como um processo. Então, o tratamento não é a internação. O tratamento, a internação faz parte, como falou bem o Cláudio, faz parte do processo. Segundo, trabalhar em rede. Ou seja, eu vou construir uma rede de apoio que envolve desde pessoas que já passaram pelo problema e que estão lá para ajudar tanto a família quanto o dependente, no sentido de empatizar. Olha, me coloco no seu lugar porque eu já passei por isso, serem modelos desde pessoas que podem representar uma rede de apoio, os grupos de ajuda mútua é rede de apoio. Você vai construindo toda uma rede de apoio para aquele caso e isso facilita muito. Porém, a rede só funciona quando ela está interligada. Então, um tratamento que é um processo construído em rede interligada, com profissionais que se comunicam, com pessoas que se comunicam. Junto com isso, é o que eu sempre falo, tem que ter um maestro que vai gerenciando tudo isso. E dentro disso também, você foi falando, eu fui anotando para não me esquecer. Por que esses casos dão certo, né? A construção conjunta, a corresponsabilidade da família, do próprio cliente, que o doutor falou, quer dizer, ele fala, olha, nós temos isso, temos aquilo. Existe uma corresponsabilidade, uma coparticipação na construção do tratamento e envolver todos os sistemas envolvidos no problema. Então, é a família, a gente envolve a família, o dependente, a escola, o trabalho, a religião, se ele se está dentro de uma religião, sei lá, evangélica, traz o pastor, judeu, traz o rabino, enfim, todos os sistemas envolvidos no problema. E trabalho das comorbidades. Se a pessoa tem depressão e dependência de drogas, não adianta trabalhar a dependência de drogas, não trabalhar a depressão, trabalhar a depressão, trabalhar a dependência de drogas. Trabalhando a comorbidade, aumenta o índice de recuperação dessa pessoa. E enxergar a recaída, como bem falou o Dr. Cláudio, como parte do processo. No sentido de quê? De crescimento. A recaída não é
pejorativo, não pode ser visto como, precisa ser visto como oportunidade de crescimento. Todos nós, seres humanos, quando a gente vai mudar alguma coisa na nossa vida, a gente recai. Quando a gente aprende a andar, a gente cai várias vezes antes de sair andando. Então, isso faz parte do processo de crescimento. Recaída como crescimento. Aí, no nosso índice de recuperação, eleva muito. É assim que a gente trabalha no Instituto Rocha Brasil. Doutor Cláudio, como dar um puxão de orelha na família que está fazendo alguma coisa de errado? Porque assim, eles estão achando que o filho, o irmão, o pai está sempre errado, né? Porque é o dependente. Como chamar a atenção dessa família e falar, não, peraí, que quem está fazendo coisas erradas aqui são vocês. No tratamento da pessoa que tá do dependente. Como é que faz isso? Porque muitas vezes eles não querem aceitar, né, esse puxão de orelha. Sim, às vezes a família chega, né, dizendo assim, por que eu tenho que trabalhar, me tratar, né, e trabalhar as minhas coisas, se o problemático é ele, né? Então, eu ouço muito isso, né? Por isso que você precisa incluir a família, né, no tratamento, né, como, por exemplo, uma terapia de família. Né? Porque aí você vai trabalhar o sistema. Né? Porque em geral não é a família que faz uma coisa errada. Eu não acredito nisso, né? É que se a família faz uma coisa errada, é porque tem outra coisa errada acontecendo para que isso aconteça. É reflexo, né? Dá um exemplo pra gente. É sistêmico. Por exemplo, o paciente teve um uso esporádico, né? E a família assustada com uma vez que ele quase morreu, toma uma decisão extrema de agora você não pode sair de casa. Né? E aí cria um conflito, né? A família fazendo uma coisa errada em decorrência de outra coisa errada, né? E aí todo o sistema vai ficando patológico, né? Agora eu queria só fazer alguns comentários assim a respeito do que dá certo, né? Eu concordo em gênero, número e grau com a Valéria, né? Mas tem alguns outros aspectos que fazem com que a pessoa recaia ou não vá para frente, né? Primeiro é a motivação da pessoa, né? Tem uma coisa que é do paciente, né? Então trabalhar a motivação, né, é muito, muito importante. Né? E é possível, né, ao contrário do que a gente acha, que motivação é uma coisa interna e que não há o que você fazer, né? Isso não é verdade. Né? Isso no marketing, por exemplo, sabe bem disso. Né? Ele não vai quando você está motivado a comprar essa marca de celular ou essa marca de roupa, de tênis e etc., né? Foi influenciado por terceiros. Né? Então a gente pode influenciar, existem técnicas para isso. E uma outra coisa é a percepção de risco. Né? Então, quando ele sai de uma internação, a percepção de risco está alta, né? Porque aconteceu alguma coisa muito séria, que ele precisou ser internado, ele precisou ficar lá um tempo internado, né? Ele sai meio assustado, né? E a percepção de risco é alta. Quando vai passando o tempo, vai diminuindo a percepção de risco. Isso não acontece só com dependente químico, acontece com todos nós que estamos aqui. Né? Se a gente começa sei lá, vamos trocar a lâmpada, né? Aí você usa a escada.
né? Depois você fala assim, não precisa pegar a escada, eu vou usar a cadeira. Não precisa usar a cadeira, eu vou usar o banquinho, né? Porque você já está com a sua percepção de risco, né, baixa sobre trocar lâmpada, né? E aí você começa a se descuidar disso, né? Então, na medida que passa o tempo, o paciente começa a se descuidar, né, da recuperação dele, né? E por isso que o tratamento de manutenção é muito importante. Então, quando o paciente sai da internação, eu costumo dizer assim, eu não tenho muita preocupação, né? Tudo vai dar certo, porque a percepção de risco dele está alta, porque ele está motivado, porque aconteceu uma coisa grave, né? E ele está... A minha preocupação é 6 meses depois, é 1 ano depois, né? Porque a gente tem pesquisa que mostra que se você muda um comportamento por 2 anos, né, a chance de você voltar ao comportamento anterior cai drasticamente. Né? Então é com o tempo que você vai adquirindo, né, as habilidades necessárias para não usar droga. Por isso o tratamento de manutenção. E às vezes o paciente diz, não, eu já parei de usar droga, já faz 3 meses, eu estou curado. Né? Não preciso mais ir na psicóloga e etc. Né? Isso é muito comum e nós profissionais precisamos estabelecer uma reflexão com ele, né, a respeito dessas coisas que eu estou falando aqui. Carlos, me conta como é que acontece essa internação. Quando o paciente chega na clínica, me conta o dia a dia de um paciente internado numa clínica de recuperação. Como é que é? Lá dentro, já depois dele admitido? Isso. Tem uma rotina, né, de tratamento. Cada paciente normalmente tem vamos dizer assim, uma prescrição médica do que ele vai passar, o que ele vai fazer, com os profissionais que vão acompanhá-lo. Tirando essa parte clínica médica, lá dentro ele tem horário para comer, ele tem horário para esportes, tem horário para acordar, ele tem alguns afazeres ali que ele deixou de fazer, né? Essa doença é uma doença comportamental, né? Então é muito importante você trabalhar essa questão do comportamento, a questão de regrar ele novamente, porque quando ele está no uso, ele troca o dia pela noite, ele deixa de fazer sequer a sua higiene pessoal, deixa de cuidar. Então todos esses detalhes parece que não, mas é muito importante, né? E lá dentro ele volta a ter uma rotina que pelo menos a sociedade entende que é normal, né? E os profissionais trabalhando ao mesmo tempo com terapia. Acordar, tomar o café da manhã. Tomar o café da manhã, depois fazer uma atividade física, depois uma reunião pela manhã, seja ela em grupo ou seja ela individual, depois o horário do almoço, à tarde novamente ele tem reuniões, ou terapias individuais, ou um acompanhamento do médico psiquiatra ou do clínico geral. À tarde normalmente ele vai fazer o banho dele do dia, depois do esporte, depois ele participa de um jantar, aí à noite ele tem alguma atividade recreativa ou acompanhamento, uma reunião com a família, porque também eles recebem visitas familiares. E à noite, normalmente às 22 horas, é a hora de descansar, de encerrar. E eles nesse grupo, eles ficam menos resistentes quando eles veem que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que eles? Sim, é importante esse convívio social lá dentro, né? Para que ele acaba se interagindo mais fácil, né? No começo eu costumo falar que eu cometi alguns erros de você ter quarto individual, quarto isso e quarto aquilo, né? Então eu cheguei à conclusão que é importante você ter mais que 2 pessoas sempre no quarto, porque um acaba olhando o outro,
Sim. Um acaba incentivando o outro, porque você ficar sozinho, tanto na vida acho que quanto no tratamento também é muito ruim, né? Então eles acabam, o convívio social é fundamental para eles, principalmente com os pacientes que já estão num processo de recuperação. Porque nesse meio você também tem aquele que já está lá 15 dias, 20 dias, que está doido para ir embora ainda, né? Esse acaba pilhando o camarada. E aí como é que você faz? Você tem que separar os dois? Você acaba separando? Não, na verdade a gente não separa porque não dá para fazer essa distinção, né? Mas você sempre coloca um profissional perto. Você vê que tem aquela rodinha dos dois que acabaram de chegar ali, né? Sei. Profissional já com habilidade, o terapeuta, o monitor, o enfermeiro, enfim. Já viu ali que tem uma rodinha e tem alguma coisa que não tá normal acontecendo, eles se aproximam, puxa conversa, acaba desconstruindo o que eles estavam fazendo ali. É mais ou menos esse o papel até dos monitores, dos terapeutas que ficam com eles no convívio no dia a dia. Doutora Valéria, essas pessoas precisam estar muito bem treinadas, né, para lidar com a dependência química, porque encontrar casos como esse não é fácil. O profissional tem que ter essa habilidade de resolver uma situação como essa. Como é que eles são treinados? Bom, primeira coisa, eu coordenei clínica durante muitos anos, inclusive perto da Ágape, né? O Recanto Maria Tereza lá na Raposo Tavares, que hoje não existe mais. Mas uma equipe precisa, primeiro, estar saudável. Porque as equipes, como são feitas de seres humanos, então a equipe tem problema também. Então nós precisamos ter um espaço de discussão da saúde mental da equipe. Nós precisamos ter espaço de reuniões diárias. Então, por exemplo, lá no Recanto Maria Tereza, nós fazíamos reunião, todo mundo chegava, sei lá, às 7 e pouco da manhã. Primeira coisa, sem que a gente pudesse fazer nada, era se reunir com a enfermagem junto, reunir a equipe interdisciplinar com todo mundo. E aí passava, olha, aconteceu isso, aquilo, e fazia um consenso de ações frente ao que tinha acontecido no dia anterior. Então, precisa ter reunião de discussão de caso e precisa ter treinamento desde o porteiro da instituição, porque ele também tem que ter uma ação terapêutica. Não adianta você estar trabalhando lá com o teu profissional, com toda a equipe técnica, não sei o quê, aí o dependente de drogas, que não é bobo, que está acostumado a formar alianças dentro do sistema familiar com quem convém. Então, ele vai fazer uma aliança com a mãe quando ele quer alguma coisa que ele sabe que a mãe vai dar e não com o pai. Aí vai tentar jogar a mãe contra o pai para conseguir o que ele quer. Ele vai fazer isso na instituição. Então, nós temos que estar alinhados nesse sentido. E o porteiro lá também tem que estar. Por quê? Porque ele vai fazer aliança com o porteiro para conseguir dar uma saidinha rápida, entendeu? Boa, fantástico. Se você não treina o porteiro, todo o trabalho que a equipe fez vai dançar. Perdida. Então, é isso que uma instituição precisa se dar conta. Há que se cuidar de todo mundo. Até da moça lá da Copa. Entendeu? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Carlos. Já aconteceu fugas, como a doutora Valéria estava falando? Sim. Várias fugas. E aí, como é que vocês procedem? Assim, normalmente, o primeiro passo é avisar a família, né? Avisar a família que o paciente fugiu da unidade e normalmente, tanto em Ibiúna quanto em Cotia, a gente tinha assim, o caminho da roça que eles faziam, né? E infelizmente a maioria deles saíram dali já iam procurar alguma biqueira ali perto. Biqueira é local onde vende droga, Sim. né? Ou iam para uma rodoviária, ou iam para acesso à rodovia, ia atrás, conversa, atrás de volta, aquela coisa toda. Mas faz parte também, infelizmente. Infelizmente faz parte. Acho que uma comunidade terapêutica, a grande maioria delas já teve algum tipo de fuga. Como convencer o dependente a retornar para esse ambiente de tratamento, Dr. Cláudio? Olha, eu me lembrei de um caso, né, que eu fui diretor técnico de um hospital que se chamava UNAD, que era um hospital voltado para adolescentes, né? Então, por exemplo, o adolescente fugia pela quadra do fundo, né?
dava a volta, né, e apertava a campainha e dizia assim, olha, eu ia fugir e agora eu quero ficar aqui, né? Então, às vezes, essa fuga é quase um desafio, né? Assim, né? Ele não queria necessariamente fugir, ele queria desafiar. Que ele conseguia. Né? Então, eu acho que o treinamento da equipe, né, é muito importante nisso. Né? Tanto que assim, no hospital que eu trabalho hoje, né, público, que é a Unidade Recomeço Helvécia, nós temos um escritório de educação continuada. E educação continuada tem esse nome porque não é um treinamento. Né? Você precisa treinar as pessoas várias vezes, você precisa lembrar, né? Desde lavar as mãos, né, até como lidar com determinadas situações. Né? Então, eu acho que uma equipe capacitada é capaz de convencer, né, sempre através da reflexão, ele a ficar. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a Associação Brasileira de Combate às Drogas. Qual a missão e o compromisso e o objetivo da associação para esses próximos anos? E a ABCD nasceu de um grupo de amigos aí que ao longo desses anos foram fundando comunidades terapêuticas e clínicas, para a gente tentar alinhar um modelo de tratamento, apostila, troca de profissionais, troca de experiência entre os profissionais. A ABCD ela nasceu da necessidade do mercado. Acho que o doutor e a doutora falaram sobre isso. O profissional para atuar nessa área e que ele esteja sadio é muito difícil, não é fácil. Principalmente quando você fala dos monitores, né? Porque a maioria deles, até no meu entendimento, não sei se é o mesmo do doutor e da doutora, o terapeuta, o monitor que fica ali no convívio com os pacientes, é importante que ele tenha passado por todo esse processo. Porque o dependente químico, ele se torna muito persuasivo na vida. Então ele engana muito fácil, ele conta história que você chora, mas chora de verdade. Então eu entendi ao longo do tempo que eu não poderia ter seguranças ou simplesmente monitores lá dentro, eu teria que ter terapeutas. Porque eu fui resistente a isso, porque no momento que eu fundei lá a Agape, ainda como comunidade terapêutica, eu tive muito problema dele sair para as folgas dele e voltar recaído. O próprio monitor que trabalhava comigo. E eu comecei a criar o hábito de fazer teste desse camarada. Eu vi que era muito frequente isso. Dificilmente se mantinha limpo. Então eu falei, pô, a gente precisa se unir, precisa se juntar. Então a ABCD nasceu da junção de algumas comunidades, de algumas clínicas que tem por princípio fazer um trabalho sério de tratamento. Porque infelizmente nesse meio também você tem muito picareta, viu, Vanessa? Muita gente que tá ali para ganhar dinheiro, tá? Sejam os captadores ou sejam os donos de clínicas, né? São pessoas que infelizmente se beneficiam da desgraça alheia, né? Então a ABCD nasceu para isso, nasceu com o intuito de ter algumas boas unidades para poder indicar, e também para fazer palestras voluntárias sobre dependência químicas, assim como faz o ProERD e tantos outros programas maravilhosos. E lá dentro também a gente tem um grupo de autoajuda para as famílias. Não chegamos a 1% do que é hoje o trabalho maravilhoso que faz o Amor Exigente, mas eu acho que a orientação da família é fundamental. Então lá também a gente tem isso. Muito bom. Você quer deixar seu contato, por favor, para a gente poder ir finalizando aqui o nosso programa? Como é que as pessoas podem te contatar ou contatar a ABCD? Através do 4551-8052 é o telefone de lá. E o meu e-mail, carloslotar@gmail. Tá bom, Carlos. Muito obrigada pela presença, sociais, viu?
Obrigado. Doutora Valéria, para suas considerações finais, um minutinho. Eu gostaria de aproveitar esse final, apesar de darmos muita ênfase hoje na questão da internação, porque o Carlos, ele tem uma história linda e um trabalho maravilhoso, a Ágape, uma grande clínica, pena que teve que vender, né? É verdade, infelizmente. Mas eu gostaria de ressaltar a importância de darmos ênfase à recuperação. Recuperação é mudança de vida, é crescimento emocional, familiar, espiritual. O tratamento, ele faz parte do processo desse crescimento. Mas não é a questão principal. A questão principal é a recuperação. Eu tenho falado muito isso, o Alexandre do Faces e Voz, Alexandre Araújo, a gente tem conversado muito sobre dar ênfase ao processo de recuperação. E não só ficar falando de tratamento. Tratamento é um meio para entrar em recuperação, mas a questão principal é a recuperação. Muito bem. Doutor Cláudio, para suas considerações finais. Bom, eu queria aqui destacar essa questão do processo, né, do tratamento também, né, que ora o cliente precisa de uma coisa, ora ele precisa de outra, dependendo da fase em que ele está, né? E você ter esse menu de possibilidades para oferecer o que o paciente precisa e quer, né, na hora certa. É por isso que eu defendo que nas políticas públicas, né, você tenha várias opções. Porque no consultório particular, a gente tem várias opções, né? Por que no sistema público você não pode ter as mesmas opções? Né? Você distinguir aquele que tem dinheiro e que pode pagar, né, na consulta, a internação, o acompanhamento, a manutenção e o processo de recuperação daquele que não pode, né? Então eu acho que eu quero deixar aqui um apelo, né, para que as políticas públicas mantenham, né, os serviços que foram criados, né, dentro da rede de atenção psicossocial. Muito bem, olha só, nós temos agora uma mudança de governo importante no estado, no país, e essas políticas públicas elas precisam se desenvolver cada vez mais. E aqui é um grande aprendizado que nós temos aqui com esses profissionais, o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, a doutora Valéria Rocha Brasil, que é diretora clínica do Instituto Rocha Brasil, e quero agradecer também aqui a presença do Carlos Lotar. Muito obrigada pela sua contribuição. E a gente fica por aqui, esperamos vocês no próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Muito obrigada.